Sentado mesmo como os irmãos estão, mas com toda reverência, abram suas Bíblias no Novo Testamento, no livro, no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 13, Lucas, capítulo 13, e nesse momento, mais referência ainda, atenção à palavra do Senhor, no capítulo 13, a partir do versículo 22. Estaremos procedendo com a leitura, mas também os irmãos podem acompanhar no Data Show. Também alguns versículos que irei mencionar nesta mensagem. Nós teremos as referências, nosso irmão vai estar nos ajudando. Você poderá conferir a palavra de Deus. Lucas capítulo 13, a partir do verso 22, a porta estreita. Lucas capítulo 13, a partir do verso 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Muito obrigado a Deus por este momento tão especial, um momento sublime, aleluia, da pregação da tua palavra. Obrigado a Deus pelos cânticos de louvores, pelo vocal, pelo coral. Obrigado, meu Deus, por tudo que já tem e vem acontecendo no culto desta noite. Obrigado pelo testemunho da família do irmão Claudion. Obrigado a Deus porque a tua igreja continua marchando, ó Deus, pregando a tua palavra. O primeiro trimestre já foi embora, janeiro, fevereiro e março. Estamos, ó Deus, nesse primeiro domingo de abril, ó Deus, perseverando na pregação da tua palavra. Obrigado por todas as programações, todas as manifestações do teu amor aqui neste lugar. Nos ajuda, Deus, a compreender nesse texto a tua mensagem para esta noite, para cada um de nós. Nós temos necessidade de entendê-la. Que teu Espírito Santo esteja nos ajudando a compreender a tua verdade, o teu evangelho, para a glória do teu nome. Quero agradecer por todos que estão neste momento compartilhando comigo, ouvindo a tua palavra, os que estão aqui na igreja e em todo o mundo, ó Pai. Onde estiver alguém, ó Deus, vendo este vídeo, ó Deus, participando deste momento da transmissão da tua palavra, deste culto que é para a glória do teu nome. Que o teu Espírito Santo, que é onisciente, onipresente, onipotente, possa falar a cada coração, e que nesta noite haja salvação através da manifestação da tua verdade, do teu evangelho, que é poder de Deus para a salvação de quem crê. No nome de Jesus. A igreja pode dizer amém?
Esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito forte. Ele fala de uma declaração de Cristo a respeito da salvação, a respeito da vida eterna, da caminhada com Ele. O texto fala do ministério do Senhor Jesus Cristo, quando Ele evangelizava no povoado, nas ruas, em todos os lugares, falando do seu amor. Ele passava pelas cidades como Jericó, Decápolis, muitas outras cidades, falando de amor, do amor de Deus. Ele veio para isso, trazer uma mensagem de salvação. O evangelista, e no Evangelho de João, chega a dizer que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos que receberam a palavra, ele deu um poder de serem feito filho de Deus. Também a palavra de Deus nos diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão do Salvador, Jesus Cristo. Ele veio buscar até aqueles que nem perguntavam por ele. O profeta Isaías também lembra isso, no capítulo 65 do seu livro. E eu fiquei nesta tarde lendo muitos textos bíblicos e percebi aquele texto lá no tanque de Betesda, quando aquele homem, há 38 anos caído ali, nem perguntava. Ele estava em busca de uma cura, de um milagre, e ele estava ali aguardando o mover daquelas águas. E Jesus Cristo, mesmo aquele homem clamar, mesmo sem ele gritar pelo nome de Jesus Cristo, mas ele sabendo da sua situação, o texto diz que ele se aproximou daquele homem. É verdade que a gente percebe Jesus Cristo entrando em algumas cidades, um clamor, a multidão gritando: Hosana, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus Cristo atendia aqueles que clamavam, aqueles que invocavam, mas ele atendia até os silenciosos também, aqueles que não tinham nem força para clamar, porque ele sabia da necessidade de cada um. E o texto sagrado desta noite, o Dr. Lucas, ele traz informações preciosas sobre essa caminhada de Cristo. Não sei se vocês percebem, mas Jesus Cristo está caminhando por aqui hoje também, está aqui conosco. E ele tem essa mensagem para você. Você, desde que chegou às 7h30, 7 horas, o culto começando, mensagem, você aí atento. E agora chegou a mensagem, quando fala que Cristo percorria pelas cidades, pelas aldeias, ensinando. Mateus, ele escreve no capítulo 9, a partir do verso 35, que Jesus Cristo, esses 3 pilares, ele ensinava, ele pregava, ele curava toda sorte de enfermidade e ele atendia ao povo. Mas muitas perguntas surgiam enquanto Jesus caminhava, e esse texto diz que alguém perguntou, não diz o nome dele aqui, mas uma daquelas pessoas disse: Senhor, olha a pergunta que ele faz a Jesus Cristo. Jesus Cristo falava que era o Salvador e ele é o Salvador. E essa pessoa perguntou, está no verso 23, Lucas 13, 23. E disse-lhe alguém gritou: Senhor, são poucos os que se salvam? Uma pergunta interessante. Outra vez chegou um jovem religioso e perguntou: Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Ele queria ser salvo. E Jesus Cristo perguntou se ele sabia os mandamentos, e ele disse que sim. Ele até citou, era um homem extremamente religioso. E esse aqui, ele tem interesse a respeito da salvação. A gente vê o apóstolo Paulo pregando lá em Filipe, quando aquele carcereiro, depois que houve aquele terremoto, ele disse: Senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Tem pessoas que ainda hoje têm interesse sobre salvação, perguntam sobre salvação. E esse aqui fez uma pergunta porque ele viu uma multidão seguindo a Cristo, mas aquela multidão comia o pão faminta, comia o peixe, e às vezes dispersavam, não tinha uma vida. Essa mesma multidão procurava João Batista, e João Batista dizia para aquela multidão: raça de víboras, que vos induziu a fugir da era vindoura, por que vocês querem batizar? Ele percebia que tinha muitas pessoas que vinham a Cristo, vinham a religião, ao sagrado, não porque acreditavam, mas porque tinha medo do inferno. E chegava na igreja: hoje eu vou chegar ali, hoje eu vou querer pedir batismo, hoje eu vou tomar ceia, hoje eu vou cantar o hino. E depois na sua vida, durante a semana, durante o seu cotidiano, como se Cristo não vivesse, não tem compromisso com ele. E João Batista até ele censurou. E esse homem perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Uma pergunta curiosa, interessante a respeito de salvação. Aí Jesus Cristo responde para esse homem algo que me chama a atenção.
E aqui poderíamos chamar dessa reflexão o preço do discipulado, o preço de ser um discípulo, o preço de ser um seguidor de Cristo. Há quem pense que possa seguir a Cristo de todo jeito. Há pessoas que pensam que podem seguir ao Senhor Jesus Cristo do seu jeito, sem examinar a palavra. E este homem perguntou: são poucos os que vão se salvar? Eu me lembro que o próprio Cristo, lá em Mateus, ele diz que na verdade a porta é estreita, que conduz para o céu, e são poucos os que entram por ela. E larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos que entram por esta porta. A porta onde não tem reverência, onde não tem obediência ao Evangelho. São aquelas pessoas que Cristo enquadrou no Sermão da Montanha, no capítulo 7, a partir do versículo 24. São pessoas que escutam as palavras dele, mas não põem em prática. Até conhece, mas não tem uma prática, não tem uma vida de santidade, não tem uma vida de renúncia. Me parece que esse texto está apontando para uma realidade que, para ser um seguidor de Cristo, Jesus te dá uma resposta muito forte quando diz: porfiai por entrar por essa porta, porque ela é estreita. Você pode dizer para seu irmão do seu lado: a porta é estreita? Pode dizer. A porta é estreita. A porta é estreita. Poderia ser um tema da reflexão desta noite: porta estreita. E Jesus Cristo disse que deve haver um esforço, deve haver uma busca, deve haver um interesse, deve ter uma visão. E ele disse: meu filho, porfiai por entrar por essa porta, porque é estreita. E eu vos digo, Cristo acrescentou algo, eu digo que muitos, preste atenção, muitos procurarão entrar nessa porta, mas não vão entrar, porque é muito estreita. Uma pessoa cheia de orgulho, inchada, não entra. Muito estreita. A porta extremamente estreita. Parece que a gente tem que deixar alguma coisa. Eu aprendo em primeiro lugar que para ser um discípulo de Cristo, em primeiro lugar, tem que ter um preço. E o preço da renúncia. O próprio Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia o quê? A sua cruz e siga-me. Não é de todo jeito. É uma vida agora que a carne quer uma coisa, mas você está em espírito, você vai falar outra. Você vai dar uma resposta diferente, que na carne alguém daria uma resposta dura, mas você está no espírito e pede a Deus a direção e responde de outra forma. O apóstolo Paulo chegou a escrever no capítulo 8 de Romanos que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o primeiro lugar aqui que eu percebo, para ser um discípulo, para entrar no céu, essa porta estreita que Jesus Cristo diz que muitos vão procurar. Irmãos, eu tenho visto, tenho me assustado. Em cada esquina agora tem uma igreja. Está crescendo muito. Muitas pessoas buscando o sagrado. Pessoas querendo saber resposta a respeito da vida após morte. Muita gente. E são muitas teorias. Muitos falam da reencarnação. Outros falam de uma vida que acaba logo após a morte. São muitas teorias, mas aqui Jesus Cristo diz que muitos vão procurar. Igrejas vão estar abarrotadas, cheias, porque inclusive no ministério de Cristo, uma turba, uma multidão sempre procurava. Mas ele disse assim: não é de todo jeito. Então, em primeiro lugar, renunciar à semelhança do próprio Cristo, que tudo deixou por amor a nós. A gente vai ver Filipenses, a gente pode ir, Filipenses capítulo número 2, versículos 5 e 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, o apóstolo Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O maior exemplo de renúncia é o próprio Cristo. Ele renunciou para servir, para salvar, e ele foi fiel até a morte. E Paulo diz assim: morte de cruz. E às vezes a gente quer um evangelho que não deixa nada para trás. Certa vez eu estava no discipulado, pastor Alessandro, e o meu pastor Gesiel Candeias, o facilitador, ele disse assim para todos os pastores, era um discipulado de pastores, ele disse assim: olha, todo aquele que um dia seguiu a Cristo ou está com a expulsão tem que deixar alguma coisa para trás.
Tem pessoas que querem seguir a Cristo, mas querem continuar com a bagagem do mundo. Tem pessoas que querem seguir a Cristo, mas querem continuar com os mesmos costumes do mundo. Não é. Você não é mais desse mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E Jesus Cristo falou sobre isso. Bartimeu, quando aceitou a Cristo, quando ele foi lá para Cristo receber a salvação, ele deixou até a capa. E tem muita gente que continua com a capa. Dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. Na igreja tem um comportamento, na universidade tem outro. E por aí vai. Muitas pessoas que têm um comportamento, uma dupla personalidade. Vêm pessoas que vêm para a casa do Senhor, mas não sentem mais alegria de estar na presença de Deus. Sabe o que Jesus Cristo disse? A porta é estreita. Muitos vão procurar, mas não quer renunciar. Renunciar como os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Tem uma passagem interessante, eu queria também ler em Marcos, capítulo 1, do verso 16 ao verso 20, eu anotei aqui, Marcos 1, 16 ao 20, também fala de renúncia, não só de Cristo, mas de seus próprios discípulos, os apóstolos. Capítulo 1 de Marcos, o Evangelho de Marcos, o verso de número 16 diz assim: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, ele viu também Tiago, filho de Zebedeu, e viu João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu, deixou o barco com os empregados e foram após ele. Todos aqueles que receberam o chamado de Cristo têm que deixar alguma coisa. Deixa alguma coisa. A marca de quem aceitou a Cristo. Aquele gadareno deixou aquele cemitério imundo, sujo, e ele voltou para a sua família. Muitos aqui nesta noite deixaram os bares, deixaram a vida de prostituição e hoje seguem a Jesus Cristo. Muitos deixaram o seu eu, o jogo de azar, deixaram as propostas de riqueza desse mundo e voltaram para a dependência totalmente de Deus. Não se pode amar a Deus e amar o mundo. É por isso que tem muita gente se enganando. Não está enganando, totalmente enganando a si mesmo, porque vive uma realidade do Evangelho, mas vive no mundo. A boca, maledicência. A Bíblia diz que aquele que aceita Cristo, cada um deixa a mentira, deixa a vida dos outros, e muitas pessoas continuam desse jeito. Não houve mudança de vida. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Quem está em Cristo... Não escutei. Quem está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Quem aceita Jesus Cristo como Salvador tem que deixar o mundo. Quem roubava, Paulo diz, não roube mais. Quem mentia, deixa a mentira, não minta mais. Mas tem que renunciar. Então o preço do discipulado, eu encontro esse termo. Em primeiro lugar, é o preço da renúncia. E eu quero dizer aos irmãos que a palavra preço aqui não significa que temos que pagar alguma coisa pela nossa salvação. Não. A salvação é pela graça. Mediante. E isto não vem de vós, é o que é? E não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. É pela graça de Deus. No entanto, a gente paga um preço. O preço da renúncia. Renunciar para servir como Cristo, renunciar como os apóstolos do Mestre. Cristo estabeleceu um princípio, querido igreja. Ele estabeleceu que um dos requisitos básicos para ser servidor é a renúncia. E eu queria ler aqui para vocês, Lucas capítulo 14, verso 33. Jesus Cristo estabeleceu esse princípio. Muitos querem a Cristo, mas não querem a mesa do bar, a bebida, deixa tudo em busca desenfreada pelo dinheiro, pelo sucesso, pela fama, começa a deixar Deus, começa a deixar a casa do Senhor, e quando você vai ver por que está deixando, porque está envolvido no materialismo de uma forma tão forte e começou a deixar Cristo. Deixa a casa de Deus, é o primeiro sinal. No capítulo 17, versículo 13, ele diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome daqueles que te deixam será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Quem deixa Jesus
não tem uma vida próspera. Eu não conheço uma pessoa só que deixou a Cristo estar feliz. Então, veja o que é que está em Lucas 14:33. Está aqui já? Toda a igreja pode olhar para ler para aqui para mim? Vamos lá? Assim, pois, às vezes é o orgulho, eu não levo o desaforo para casa, se disser vai escutar. Jesus Cristo disse assim: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Às vezes você engole e dobra o joelho, Senhor, está nas tuas mãos. A gente não quer renunciar ao próprio eu, e de vez em quando o Adão velho aparece, cabo, forte. Oh meu Deus, tem misericórdia. E Jesus Cristo, sendo Deus, ele foi humilhado. E a gente quer ser seguidor dele, mas não quer servir e fazer o que Jesus Cristo fez. Em primeiro lugar, o preço do discipulado é o preço da renúncia. Mas em segundo lugar, tem outro preço, viu, irmãos? É o preço do sofrimento. Quando falamos aqui em sofrimento, eu quero explicar. Não estamos ensinando que é necessário sofrimento para a nossa salvação, ou até mesmo para o nosso aperfeiçoamento. Não, a doutrina não é essa, o ensinamento não é esse. Não de modo nenhum. Queremos sim reconhecer que os salvos por Cristo sofrem. E como a gente sofre. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso. Tem um hino muito antigo de Eliezer Rosa que fala sobre sofrimento. E ele diz: quantos sofrem por ter visto Cristo na sua vida? É discriminado, onde, quem sabe, dentro da própria casa. As pessoas falam, as pessoas criticam no trabalho, e a perseguição é grande. Aqui fala de um sofrimento. Lá em Filipenses 1:29, eu acho interessante esse texto, eu gostaria de ler para você. 1:29 de Filipenses. Olha o que é que diz esse texto, falando sobre Jesus Cristo. Diz assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não só crer nele, mas também padecer por ele. A gente padece. Quantas pessoas não entendem o teu comportamento? Alguns ficam dizendo, depois que foi crente, deixou a família, deixou a casa, deixou isso, tanta coisa. E a Bíblia fala em renúncia e fala em sofrimento. Preço do discipulado, renúncia, sofrimento. À luz dos textos da Bíblia Sagrada, a Escritura, nós temos que estar prontos como cristãos a pagarmos o preço. Se você for olhar no passado, na igreja dos primeiros séculos, as arenas, as mortes dos crentes por aceitar Cristo, por ter uma testemunho de Cristo, e hoje também temos vários tipos de perseguições. Nós precisamos continuar olhando para Cristo, o autor da nossa fé. Renúncia, sofrimento, pagamos o preço. Realmente às vezes o preço é alto, de falar sempre a verdade. A gente não pode andar, não se conformar com esse mundo. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Não vos conformeis com este século. Vai pagar o preço, porque é como se nós estivéssemos andando na contramão da vida. Todo mundo quer dar um jeitinho, todo mundo quer meter o pau, quer criticar. É muito mais fácil fazer isso do que colocar o joelho no chão e orar. E às vezes o nosso papel está sendo inverso, a gente está na mesma onda do mundo. Nós vamos protestar. E não significa que nós estamos conformados, pelo contrário, a gente não se conforma. Mas a Bíblia manda orar, que a igreja ore, orar sem cessar, orar pelas autoridades, orar pela sua cidade, orar pelo seu estado, orar pelo seu país. É a Bíblia que manda fazer isso. Então, pagamos um preço por não ser compreendido. Muitas vezes, o sofrimento da rejeição. Mas aqui, irmãos, já estou concluindo essa mensagem, mas eu fiquei pensando nesse preço agora, falando do preço da renúncia, no preço do sofrimento, mas tem um preço, o preço da coragem. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu me lembro de um professor meu chamado Maeli Vilela, que ele falava que ser crente é coisa fácil não. O preço é muito alto e tem que ter coragem. Ser cristão é para aqueles que têm coragem. Veja bem, coragem para não se conformar com esse século. Tem que ter coragem para dizer não à corrente, ao que todo mundo pensa, ao que todo mundo acha. Hoje, a coisa mais normal é nos namoros dos jovens hoje, a relação sexual, os motéis, a vida de prostituição. E você dizendo, não, eu vou sim, vou ter esse conhecimento, vou ter essa relação. Agora, quando casar, tem que ter coragem. Porque vai dizer que você é atrasada, que você é antiquada, que você não é normal.
O normal é se prostituir. O normal é fazer as coisas tudo errado como está aí. O normal para hoje, quem sabe, é tomar drogas. Estamos num mundo que está agonizando e está precisando de pessoas que sejam como o próprio Cristo disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Parece que é muito normal hoje os crentes estar com linguajar, alguns até membros de igreja, chamando até palavrões. E diz que é normal, faz parte da cultura. A sua cultura é cristã, você anda com Deus, a sua linguagem é diferente, o seu falo é diferente. E a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E quantos estão com a mesma linguagem do povo do mundo? A mesma. Precisando ler mais a palavra. Tem que ter coragem para não se conformar com esse século. Ter coragem para não andar segundo o curso deste mundo. O apóstolo Paulo em Efésios, verifica aí, capítulo 2, o versículo 2. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Está assim escrito: em que no outro tempo, presta atenção, igreja, no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas você é filho de Deus, você tem um selo do Espírito Santo, então você vai dizer não à carne e vai dizer sim para Deus. No outro tempo era diferente. Você dizia o desaforo, você se armava, você entrava nos argumentos, mas sabe o que você faz agora? Dobra o joelho e ora. Você diz: Deus está nas tuas mãos, a situação, você não vai entrar em briga, não vai arrumar testemunhas, você não vai se organizar, arrumar pessoas parceiras tuas. Sabe o que você vai fazer? É orar pela madrugada, é falar com Jesus e pedir que Ele dê direção e sabedoria, e Ele vai dar a você. Tem que ter coragem. Coragem para não andar segundo o curso desse mundo. Mas também tem que ter coragem para não ser considerado loucos, para ser considerado como loucos por causa de Cristo. Eu fico observando hoje o diácono Lincoln Araújo. Ele sempre diz algo que me chama a atenção, que hoje para ser um jovem ser crente é muito difícil. No tempo da gente que era jovem estava mais fácil. Todo o tempo foi difícil, mas hoje mais difícil ainda. As propostas para a juventude estão assim. E ele precisa dizer não aos Facebook, algumas coisas que ele sabe que não pode entrar naquela conversa. Tem coisa que você tem que dizer não. Alguns sites que você não sei, isso aqui eu não posso não. Você vai dizer site mesmo daqui junto de mim, porque você é um salvo, você não quer contaminar. Tem algumas coisas que você tem que dizer não. E hoje muitos estão abraçando. Aí quem é que tem uma vida fria, uma vida sem vigor espiritual, a ausência da leitura da Bíblia, a ausência da oração. E aqui tem que ter coragem para ser considerado louco. Veja 1 Coríntios 4:10. Ajuda aí, Danilo. 4:10. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, aquela igreja. E eu quero passar essa mensagem para todos os irmãos. Olha aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Nós, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Nós somos loucos. É assim que o mundo trata a gente é louco. Porque você assim, eu vou orar e pedir a Deus uma confirmação. Ó, pedir confirmação de Deus. O mundo não entende isso. Mas você é uma pessoa de Deus. Então, irmãos, tem que ter coragem, acima de tudo, para aceitar as Escrituras como única, infalível regra de fé e de prática. É a Bíblia Sagrada. Tem muitas pessoas procurando hoje tantas informações em tantos outros lugares, não procura mais a Bíblia, não procura mais a palavra de Deus. Tem gente que vai assim, vou na casa da mãe menininha, da irmã Fernanda, tem uma profetisa ali, procura a Bíblia, a palavra de Deus fala tudo para mim e para você. Tem gente atrás de profeta por todo canto aí, vou para aquela igreja que ali é poder, naquela igreja é mais poder. Busque a Deus, busque a palavra, que Deus quer se revelar para você através da leitura da palavra. E por isso existe tantas pessoas. Chega lá, eu estou sofrendo, eu vejo que você está sofrendo. Quem é que não sabe disso, irmão? Já me deixou pessoas chorando, não está sofrendo. E tem pessoas que começam a ver muita coisa, e pessoas que não lêem a palavra, pessoas que não se orientam. Leia a Bíblia, ela é a infalível palavra de Deus para nossas vidas. Mas tem que ter coragem para confessar que Cristo é o Senhor. O apóstolo Paulo fez isso em Filipenses
2:11. Tem que ter coragem para ser santo em todo o procedimento. Gostaria, Danilo, primeira carta de Pedro 1:15. Tem que ter coragem. A Bíblia diz: buscai a paz com todos e o que mais? A santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vamos ver esse versículo. Primeira carta do apóstolo Pedro 1:15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sabe o que significa ser santo? Separado. Se aquela pessoa gosta de brigar muito, você não é de briga, você é de Jesus, você vai apresentar a Deus. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra branda desvia o quê? E a dura. Seja brando. Você vai chegar em casa, alguém pode querer gritar com você, você seja brando. Ah, meu amor, quando estava tão bom, estava orando por você. Em vez de estar dizendo, não vou e acabou, ninguém manda em mim, aí começa, nada disso. Você vai dizer, eu estava lá pensando em você e orando pela sua vida. Isso é sabedoria, uma palavra branda, e vai ali matando a força. Mas tem pessoas que têm uma perícia de brigar, uma palavra, um abismo chama outro abismo. A gente tem que ter coragem. Coragem para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Coragem para dizer que nós somos santos, sermos santos em todo procedimento. Mas eu queria dizer que a gente precisa ter coragem para ser sal da terra e luz deste mundo. Irmão, eu vi uma expressão no muro que alguém colocou, pichou e colocou assim: esse mundo está perdido. Mas a igreja de Cristo está aqui ainda, a igreja de Cristo. Você que está aqui nesta noite pensa até que não tem chance para a sua vida. Esse mundo não está perdido, Jesus está presente. E o último preço que eu quero falar para você é o preço da perseverança. O cristão é aquele que em meus maiores embates ferrenhos da sua vida, está passando por luta, ainda assim ele olha para Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não desista. A luta está grande. Se prepare para a vitória que vai ser maior na sua vida. Não saia do seu lugar. Tem gente saindo do seu lugar facilmente. Já procurou 10, 20 igrejas. Procure a Jesus Cristo. Somente Ele salva. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Seja fiel. É a Bíblia que fala para mim e para você nesta noite. Fique em oração. Eu queria que a igreja ficasse orando agora. O preço da fidelidade. Fidelidade é uma palavra-chave em todas as escrituras sagradas. Fidelidade é uma das marcas, uma das principais características do cristão. Não há vida cristã sem fidelidade. Senhor, são poucos que serão salvos. Se esforce, meu filho, seja fiel. E aqui eu queria dizer algo para você. A igreja está orando, fica orando nesse momento. Seja fiel à igreja onde Deus colocou você. Ali se dedique, faça o trabalho, ensina, contribua, seja fiel. Tem pessoas que ficam de galho em galho e nunca se firma em canto nenhum. Seja fiel à igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas seja fiel às escrituras sagradas. Os reformadores diziam: sola as escrituras, leia a Bíblia. É um apelo do Espírito Santo nesta noite para todos nós. Muitos deixaram de ler a palavra. Estamos agora no 4º mês do ano. Teve pessoas que não conseguiram ler nenhum capítulo ainda. Está muito fraco. Essa fraqueza está trazendo a você apatia. Não deixe de ler a Bíblia. Seja fiel às escrituras. Fidelidade na oração é um preço que o apóstolo Paulo fala, o próprio Cristo fala. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês não puderam nem orar uma hora comigo. E Paulo diz: orai sem cessar. Por que você parou de orar? A sua oração agora é 1 minuto, 2 minutos. Não mais tem que ter aquele tempo de oração. Oração rápida. Não tem mais aquela comunhão com Deus. E eu quero dizer que Deus sente saudade de você. Você não tem falado mais com Ele. Preço da fidelidade, sim. Fidelidade na mordomia dos talentos. Sabe esse emprego quem te deu? Sabe essa aposentadoria quem te deu? Foi Deus. Mesmo assim, você sabendo disso, é infiel com Ele. Não devolve o que é de Deus. Isso não vai ser bom para você. Foi Deus que deu esse emprego para mim e para você. E Ele diz que dá 10 e quer 1. E você deixou faz muito tempo. Esse é um assunto que a Bíblia fala de mordomia.
Eu fui fazer um sepultamento essa semana que passou, quinta-feira. E a gente percebe que é uma verdade, não levamos nada. No máximo, nem as coroas que aquela pessoa estava sendo homenageada não deu para colocar na tumba. Não deu para entrar porque estava apertado. Entrou uma coroa, ficou umas 4 ou 5 do lado de fora. Não é isso, Diácono Charles? Nem as coroas entram. Vai ficar por aqui. Deixa eu dizer uma coisa a você para concluir. Seja fiel no seu testemunho. Foi esta a recomendação do Mestre. Ele falou à igreja lá em Apocalipse 2:10: seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. O preço do discipulado. Às vezes a gente tem que renunciar ao sono, o cansaço, porque quando era no mundo era desse jeito no mundo. Ninguém tinha hora para chegar em casa, ninguém tinha hora, não tinha sono. Quando na época de carnaval, quarta-feira era choro, porque não queria parar. Mas na igreja, cansativo, e todo dia para a igreja. A Bíblia diz: quem for santo, seja mais santo ainda. Comece a buscar Deus. Você está precisando de um renovo espiritual. Precisa voltar ao primeiro amor. O jovem Danilo cantou aqui hoje: eu tenho contra ti, que tu abandonaste o primeiro amor. E quantos estão frios dentro da igreja? Só faz ali o básico, não tem aquele ardor mais missionário. Você precisa voltar ao primeiro amor. Eu queria concluir dizendo que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê a sua graça, que Ele nos capacite, fazendo-nos idôneos para as coisas do seu reino. Você foi escolhido por Deus. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que escolheu você. Então nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Cabeça baixa, olhos fechados. Talvez você aqui escutou essa mensagem: pastor, realmente muitas coisas eu deixei, mas eu preciso voltar a esse primeiro amor, preciso me esforçar. Eu me acomodei, eu reconheço. Sentado como está, não precisa vir aqui à frente. Não precisa. Tem evangelista na igreja orando por você. Onde você estiver: pastor, reconheço que eu me afastei, eu quero voltar. Eu quero voltar mais para perto de Deus, que eu quero fazer uma oração por você. E essa primeira pessoa, faça o sinal. Eu quero, pastor, essa noite. Onde é que tem? Deus te abençoe. Tem uma jovem, glória a Deus. Tem a segunda pessoa: pastor, essa mensagem eu entendi, Deus falou comigo. Eu creio em Deus, mas realmente eu estou distante. Eu não tenho renunciado. Eu não tenho pago esse preço da renúncia. Eu tenho me acomodado. Eu não tenho a coragem de renunciar e às vezes falar no meio dos meus amigos do amor de Cristo. Eu fico com vergonha. Você não está pagando esse preço. Talvez você tenha pouca paciência e através da sua vida agitada você tem dado um mau testemunho. Está na hora de você voltar. Eu acredito que todos que estão aqui são crentes. Eu não estou chamando você para ser crente. Crente você já é. Precisa dar um testemunho. Nesta noite, se você quer voltar, teve uma pessoa, tem a segunda, só faça um sinal. Se você vir aqui à frente ou não, se tiver, Deus conhece seu coração. Pastor, a partir de hoje, olha ali coisa ali, no casal, ó, Deus te abençoe. Abençoe um casal de jovem ali que nesta noite se entregaram a Cristo. Casal, 3 vidas. Quem é a 4ª pessoa? Se você não faça isso por causa de... Olha ali uma vida ali. Deus te abençoe, meu filho. Mais uma vida. Quem é a 5ª pessoa? 1, 2, 3, 4, 5. Você já foi até batizado, mas sabe que sua vida está muito aquém. Você sabe que você reconhece como filho pródigo. Eu pequei contra o céu perante ti. Você é filho pródigo, reconheceu que precisava voltar para Deus, voltar para o Pai. Tem a 5ª pessoa que quer voltar? A partir de hoje eu quero. A partir de hoje, pastor, eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou ler mais a Bíblia a partir de hoje. Eu vou orar mais a partir de hoje. Eu reconheço que eu estou distante da palavra. Quem é a 5ª pessoa que quer fazer essa decisão? É você e Deus. Lá fora, um sinal. Eu estou entendendo que você nesta noite está fazendo um pacto com Deus. E vai ser diferente, porque Deus vai abençoar. Eu farei uma oração por essas 4 vidas. Mas se tiver 5 pessoas, faça o sinal. Pastor, entendi. Esta mensagem foi todinha para mim. Olha ali mais um jovem ali, ó. Deus abençoe, meu filho. 5 vidas para a glória de Deus. A igreja pode ficar de pé nesse momento. Vidas
entender essa mensagem. Está sendo transmitida ao vivo. É possível que muitas pessoas que estão escutando reconheçam o quanto está distante. Deixa eu dizer uma coisa a você. Está na hora de você voltar. Não é fácil. A salvação é pela graça, mas tem um preço. O preço da renúncia, o preço do sofrimento, o preço da coragem, o preço da fidelidade. Você anda muito acomodado e acomodada. Está na hora de voltar. Eu vou fazer a oração, mas tem a sexta pessoa. Pastor, é comigo essa palavra também. Eu senti. E eu quero não me acomodar. Eu quero me ajoelhar mais. Eu quero orar mais. Eu quero buscar mais ao Senhor. Se você sentiu isso, faça um sinal nesta noite. A sexta vida. Quem é você? Desde que você entrou, que Deus está falando contigo. Quase que você não vinha aqui hoje, mas veio. Deus, Ele fez um milagre. Olha ali mais uma vida ali, ó. Graças a Deus. Sexta vida. Vamos fazer oração nesse instante. Mas quem é você que não dorme bem, não acorde bem, disse hoje? Você disse até hoje, quem sabe, a minha vida está em felicidade, pastor. Está em felicidade. E você tem, às vezes, até pensamentos ruins que querem tirar a própria vida. Não faça isso não. Pague um preço. Seja uma discípula verdadeira, um crente fiel. Deus vai lhe recompensar. Ele vai te dar a bênção. Tem a sétima pessoa? Eu vou encerrar. Vou fazer a oração, o pastor Alessandro vai orar. Mas se tiver a sétima pessoa, diga, sou eu. E nesta noite, eu quero voltar ao primeiro amor. Há mais alguém? E nesta noite tem esse desejo no coração? Você é a sétima pessoa. Eu poderia estar, já estou satisfeito com uma, mas teve 6. E tem você. Quem é você? Que está aí, era bom que ele terminasse logo, porque a gente fica com a perna tremendo, com o corpo tremendo, mas você sabe que Deus falou contigo, e você sabe a situação que se encontra, talvez no pecado, mas Jesus Cristo, Ele pode perdoar os seus pecados, se você confessar. Tem a sétima pessoa? Eu reconheço. Deus te abençoe, meu filho. Ali é uma senhora. Deus ajude a sua vida. 7 vidas. A igreja pode dizer amém, e Deus vai fazer muito mais. 7 vidas nesta noite. Quer pagar o preço do discipulado? Renuncie, vale a pena ser fiel. O pastor Alessandro vai fazer essa oração. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos nesta noite, porque como tu és um Deus lindo, ó Deus, um Deus maravilhoso. Ó Deus, a tua palavra diz que lá desde o Gênesis, ó Deus, a queda do homem, tu está em busca, tu vai atrás. Tu usa, ó Deus, homens, mulheres. Ó Deus, tu usa o teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, como a maior revelação do teu amor pela humanidade. E aqui, ó Deus, o texto relata, ó Deus, um diálogo onde um homem pergunta, ó Deus, Jesus, muitos vão ser salvos. E ele diz, ele responde com educação, esforçai-vos, entrai pela porta estreita. E aqui, Pai querido, o teu amor é tão grande, o teu amor é tão incondicional, porque, ó Deus, mesmo, ó Deus, nós dando as costas, mesmo, ó Deus, nós sermos indiferentes, mesmo, ó Deus, muitas das vezes com as nossas práticas, ó Deus, que não devemos fazer aquilo, mas fazemos, ó Deus, e entristecemos o teu Espírito Santo, deixamos tu totalmente triste, ó Deus. Mesmo assim, a tua misericórdia é grande, mesmo assim, o teu amor é grande, e nesta noite, ó Deus, 7 vidas reconhece e volta para os teus caminhos. Obrigado, Pai querido, porque tu és um Deus que salva, tu és um Deus que não tem prazer, ó Deus, na punição, tu não tem prazer, ó Deus, na condenação, como diz o profeta, mas tu és um Deus que quer amar, tu és um Deus que quer resgatar, tu és um Deus que quer abraçar o pecador. E nesta noite, ó Deus, 7 vidas entenderam essa mensagem de amor, 7 vidas, ó Deus, reconheceram que estão falhas, reconheceram que estão distantes e voltam nesta noite. Muito obrigado, Pai querido, e que possamos cada dia mais te servir, ó Deus, que possamos cada dia mais te adorar, te buscar, ó Deus, não se envergonhar do Evangelho, mas pelo contrário, pregar, ó Deus, com nossa vida, com nosso testemunho, para que as pessoas possam ver a luz de Cristo em mim, a luz de Cristo na tua igreja, a luz de Cristo em cada vida aqui presente. Obrigado pela vida do teu ungido pastor Samuel. Continua usando ele na pregação da tua palavra, na ministração do teu evangelho, e que vidas possam se converter cada vez mais para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ministrar agora a bênção apostólica, mas antes,
Eu queria deixar um recado para você. A semana seja de bênção na sua vida. Mas enquanto eu estava orando ali, Deus falava no meu coração. E eu quero deixar um versículo para todos. Diz assim: Salmo 37, o versículo de número 4. Agrada-te ao Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Lembre-se que Abel agradou a Deus, e até hoje fala o testemunho dele. Já Caim entristeceu a Deus. Passa uma semana agradando a Deus. Diga não ao pecado. Vai bater na tua porta essa semana, hoje ainda. Você vai dizer: não, eu quero agradar a Deus. Agrade a Deus, que você viu que Deus fez na sua vida. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Que Deus abençoe. Com oração silenciosa temos concluído. Se quiser aquele CD com 88 mensagens do pastor, procure a diaconisa. E se quiser fazer o lanche da cantina, você vai também nos ajudar, tá bom? Compra um lanche aqui que vai ser bênção e você vai estar ajudando na nossa reforma. Deus abençoe a todos. E hoje também teremos oração ali na torre, tá bom? Deus abençoe os irmãos.